Fazemos agora uma ligeira interrupção na música do nosso programa para, como anunciamos lá no comecinho do programa, fazermos aquela nossa viagem, aquela viagem pelo mundaréu da cultura alagoana. E nessa viagem nós viemos bater aqui na Galeria Fernando Lopes, aqui a galeria do SESMAC, e viemos conferir uma exposição sobre o humor gráfico em Alagoas, uma homenagem ao grande cartunista, grande desenhista, que é o nosso querido Hércules Mendes. Essa homenagem foi feita por cerca de 10 cartunistas, 10 jovens cartunistas que vieram após a geração do Hércules e que sofreram bastante a sua influência. Para fazer essa viagem que nós vamos fazer aqui, eu tenho um convidado especial, que é o nosso querido Enio Lins, que eu estou saindo daqui direitinho para ali, para me encontrar com ele e a gente começar essa viagem. Eu, ele e vocês. Vamos lá? Então aqui a gente tem parte do trabalho do Hércules, né? Nós temos uma panorâmica dos 2 primeiros espaços, só o trabalho do Hércules, no humor, né? Porque o Hércules é muito mais do que humorista. Multifacetário, né? Ele tem esculturas, ele tem objetos de arte, ele tem bico de pena, aquarela, mas o tema da exposição é concentrado no humor. Então, reúne-se aqui trabalhos do Hércules e trabalhos em homenagem ao Hércules. Esse é o espírito. Então vamos começando, né? Vamos começar aqui pelas esculturas ou por esse espaço, todos os 2 espaços do Hércules, ele tem o mesmo desenho. A Carol, que é a curadora, ela organizou de forma que nas paredes nós tivéssemos a arte gráfica originariamente planejada para exposição ou para impressão, que é o trabalho bidimensional, ou seja, em 2 dimensões. E nós temos aqui no centro, em todo esse corredor, o trabalho de escultura, que é o trabalho tridimensional. Então, é o humor em 3 dimensões, o humor em 2 dimensões. Essa é a organização desses 2 espaços. O interessante do Hércules é que ele consegue trabalhar com igual qualidade em todas essas opções. Você veja que o desenho de humor do Hércules, ele tem desde caricatura de pessoas conhecidas como o Cartola, até figuras emblemáticas da cultura popular, como o tocador de viola, aqui, que não é uma pessoa, mas é a pessoa tocador de viola, dezenas, centenas, milhares de pessoas que tocam violas. Pessoas do círculo de amizade do Hércules Mendes, né, que convivem com ele. Então, isso faz parte dessa ambiência. Ali o tocador de pife, né? Aqui também. O tocador de pife também, que junto com o tocador de viola, digamos assim, é o conjunto da expressão da cultura popular, porque é o grande inspirador do Hércules Mendes, é a cultura popular. E os desenhos em si, a parte de desenhos? O Hércules trabalha muito com o cartoon. O cartoon, diferentemente da charge, que trabalha a charge com um ambiente do momento, o cartoon trabalha mensagens que valem por um longo tempo, teoricamente são imortais. Ela não está ligada a um fato, algo que acontece naquela hora, naquele dia. Então, o trabalho dele aqui, se nós vamos observar, embora existam algumas charges, existe alguma coisa com um momento bem identificado, mas, no geral, esse trabalho bidimensional do Hércules são cartoons. Eles são obras que refletem aspectos da vida de todo mundo, da vida da humanidade e em todo momento. A gente nota também, Enio, que, vamos andando mais para ali, porque algumas, a coisa dos materiais, né? De vez em quando ele usa... Tem cerâmica, tem gesso, tem cabaças, box. É como todo artista, o Hércules trabalha com uma infinidade de meios, não é? Então, a base do trabalho dele é aquilo que naquele momento dá mais resultado artístico, mais impacto e comunica mais. Cerâmica, argila, que é a mesma coisa de cerâmica, mas epóxi, uma série de outras coisas que ele usa naturalmente. Vamos para frente. Aqui, ó, temos um Lula aqui, né? Exatamente. Temos um Lula aqui devidamente trajado.
coisa que eu observo muito é que tem um exemplar só, mas esse foi quase uma série que o Hércules fez, dessas que parece inclusive a Gila, a nossa vendedora de sururu. Aí a gente nota uma diferença. Nesses outros está muito presente a cor, e nesses ele deixou como se fosse crua, cor crua. Alguma simbologia que você vê nisso, alguma coisa que ele quer, que o artista quer dizer? Você que é artista, você quer... A obra de arte ela tem diversas leituras, ela tem a intenção do artista, e aí quando ele escolhe uma opção, desde cor até o produto que ele está fazendo, até a base que ele está trabalhando, ele procura dizer algo com aquilo, e tem a interpretação do público, que varia de público para público, e às vezes é mais rico a interpretação do público, porque são várias, diversas interpretações, cada pessoa interpreta da sua forma. Aí isso aqui alguém pode dizer que é uma crítica à situação de marginalidade social do negro, que vive em situação sempre menos favorável do que os de outras tonalidades de pele, então por isso talvez a vendedora de sururu, o sururu, a bandeja do sururu, a gamela do sururu, o copinho, tudo esteja em preto, pode ser essa mensagem, ou outra, entendeu? Então, indefinido, não é do ponto de vista de uma verdade absoluta aquilo que se quis dizer, porque tem sempre aquilo que a gente entende que a pessoa quis dizer. Aí deixamos às vezes o artista chega depois, eu quis dizer isso mesmo. Aí às vezes já não vale nada, né? Porque o que vale é o que as pessoas interpretaram. Né? Eu já ouvi comentários disso a respeito da música, né? Chico Buarque, faz uma composição, aí depois, rapaz, eu quis dizer isso mesmo. A interpretação sobre a música do cara é tão maior do que o cara tinha feito. Djavan fala muito isso. Eu disse, será que eu estou... Agora, quando ele veio para Flimar, ele falou um pouco isso. Ele disse, mas eu fico impressionado como vocês estão levantando aspectos que nem eu tinha noção da minha obra, né? Aqui a gente nota a questão afetiva também. Ele traz a questão de dois personagens que estão na vida do Hércules. Aqui, né? Circundando a vendedora de sururu, especificamente, aí nós voltamos ao Hércules cronista, né? Então, o Hércules cronista, ele retrata os amigos, as pessoas que vivem em torno dele. Aqui, nesses três totens, dos dois que circulam a vendedora de sururu, estão o delegado José de Deus Massa Filho, que é um dos genros do Hércules, e do outro lado o Malaquias, o procurador-geral. Né? Está aqui com a camisa Fluminense como eu. E o Malaquias, né? O Kiko, que é o outro... o Kiko está aqui, né? Vamos aqui ver. Esse que é o outro genro. O outro genro, o doutor Francisco Malaquias, que é o outro genro do Hércules, aqui na sua função básica de churrasqueiro, né? Exercendo a churrasqueiro geral da família. Da família, é o cara que prepara as carnes lá. Então é a afetividade, né, traduzida também como obra de arte, que é algo que os grandes artistas têm. Além das figuras notáveis e notórias, como o Ronaldinho Gaúcho, né? As figuras também anônimas dos mestres de guerreiro, que é o grande, como a gente colocou, o grande inspirador do Hércules, e que diferencia ele de parte dos cartunistas, inclusive alagoanos, é a pesquisa e a abordagem da cultura popular, entre elas os aspectos que se manifestam no folclore de Alagoas, mas não só do folclore de Alagoas, a cultura popular como um todo. E está expresso aqui nessas obras. Da caricatura, do cartoon, essa transição para a escultura, ela acontece. Eu estou falando isso porque eu lhe conheço e você já fez algumas incursões nisso também, no papel machê. Isso. Então é natural que você busque também essas outras, que o artista... acontece isso com frequência ou é uma coisa episódica? Não, acontece com frequência, agora com menos frequência do que seria o desejável, né? Seria mais interessante que nós tivéssemos mais frequência da saída das duas dimensões para as três dimensões, né? Isso não tem muita frequência historicamente, mas acontece regularmente, né? Não é uma coisa tão episódica assim. É como a questão da animação, né? Alguns entram, outros não entram na animação, que é uma outra técnica, é um outro departamento. E as tiras também é outro... As tiras, na verdade, ela é uma sequência dentro do mesmo princípio das artes gráficas. Então, né? O que é que a gente tem aí? Só para a gente pontuar, a gente tem o cartoon. Tem o cartoon, que é uma crítica com humor sobre uma situação que não tem tempo definido, ela vale para todo o tempo. O cartoon usa como temas, por exemplo, as questões morais, como corrupção, como violência,
usa as questões como sexo, meio ambiente, que isso dura, teoricamente, a vida inteira. É como a tragédia grega, A né? tragédia como grega, Shakespeare, né? Shakespeare, são eterno, temas né? eternos. A charge é o que está acontecendo no momento. É o imediato. É o imediato. E na maioria dos casos, a charge deixa de ser compreensível passado um tempo. Então, passado um tempo, Cara, fica olhando aqui, ninguém vai entender uma charge feita sobre a Dilma ou sobre o Lula hoje, porque ela é perfeitamente compreensível hoje. Mas amanhã, daqui a um tempo, isso deixará de ser compreensível, a não ser que a pessoa vá estudar a história. Então, cartoon, charge. Charge e caricatura. E caricatura. Caricatura é o rosto da pessoa transformado com traços livres, não é? Então, o caricaturista ele tem que trabalhar aquele traço livre, mas traduzindo o Paulo Poeta, né? Traduzindo a personalidade e a fisionomia da pessoa que está sendo retratada, só que de forma diferenciada da realidade. Então, a caricatura é isso. E o quadrinho ou as tiras, ele é a sequência de desenhos. Ele pode tanto trabalhar com o cartoon, como a charge, e pode ou não usar a caricatura. Então, o quadrinho é apenas você sair de um único espaço e ir para mais de um espaço. Como são em quadros, em retângulos, que normalmente os desenhos são feitos, então quando você coloca mais de um, se convencionou chamar de quadrinhos ou tira, ou coisas do tipo. Enio, você é um cara da antiga também, trabalhou na prancheta, o Hércules, e aí veio o advento do computador e dessas novas técnicas. O Hércules mergulhou nisso também, não é? Mergulhou. O Hércules trabalha também com o computador e muito bem. Foi um dos pioneiros. Que não é fácil isso, não é? Porque a transição não é fácil, porque tudo que você faz profissionalmente, ou mesmo que não seja profissionalmente, que você faça por lazer, mas que você faz durante um longo tempo, você se adapta àquele método. Quando você precisa trocar o procedimento, os processos, você sofre o impacto do novo e o impacto de não querer abandonar o velho, né? Aquilo que você já está habituado. Então, o computador foi uma novidade para todo mundo. Agora, praticamente todo mundo que trabalha com artes gráficas hoje usa o computador. Eu vejo até artistas, isso é arte visual, artes plásticas, estou falando artistas como o Agélio Novaes, que faz trabalhos mesmo, os seus quadros, que ele usa muita computação gráfica, usa para fazer o trabalho dele também. O trabalho de arte hoje, ele tem que incorporar as artes digitais, né? As artes Você acha que necessariamente... Não, necessariamente não. Não necessariamente. Não, necessariamente não. Mas é um veio. É um veio que todo artista normalmente experimenta, mas poucos optam por usar apenas esse meio. Certo? Eu, pessoalmente, acho insuperável ainda o meio manual, em vez do meio digital. O nanquim, as cores, você ter esse trabalho, você vê a escultura, você vê o detalhe que a pessoa faz o cabelo, faz a pintura. Eu acho que essa questão do trabalho manual, que isso aqui é uma coisa também artesanal, ele não se reproduz em série, por isso que ele não é um produto artesanal no sentido do que se vê o objeto artesanal, não é um artesanato, que tem um pequeno número de reproduções. Esse aqui mas é único. A forma de Esse aqui é único, mas ele é um trabalho de arte manual. Não é? Ele é único no seu modo de expressão. Então eu valorizo muito esse aí, considerando também os métodos de reprodução. Bom. Então vamos agora... a homenagem, né? Essa exposição então até aqui esses dois espaços foram os espaços do Hércules e aqui os espaços para o Hércules. O espaço para o Hércules, o espaço que foi feito para homenagem. Então são os colegas do Hércules que estão aqui homenageando o trabalho dele. Onde é que está você aqui? Aqui. Pronto, então vamos vir para cá logo. Então aqui você... Aqui está fantástico esse da Cavalhada, a gente esteve filmando, né? Agora a Cavalhada lá de Chão Preto, é fantástico isso aqui. A argola ali, ele fazendo com a sua lança. A lança é uma caneta de bico de pena, né? Que ele usa ainda. O trabalho dele é reconhecido nessa... O Hércules ele é um grande mestre do bico de pena, que é uma coisa difícil de ser feito. E o instrumento do bico de pena é exatamente isso, uma caneta cujo bico é uma pena, né? Uma pena metálica. A gente vem falando de Hércules, que cara é esse? Qual a importância do Hércules nesse universo para
para o desenho gráfico, para o humor em Alagoas? Porque a gente tem grandes nomes aqui, a gente tinha o Nunes, tem outros grandes nomes, né, do nosso humor. Qual a importância do Hércules como escola, como para os caras mais novos como você e os mais novos até? Qual a importância de beber na fonte, na fonte Hércules, nesse profissional? Olha, todo profissional inspira outros profissionais, então o Hércules inspira os profissionais que vieram depois dele. Eu desde muito jovem aprecio e acompanho os trabalhos de Hércules. Infelizmente não posso imitá-lo porque não tenho talento para tal, mas me inspiro nele, busco orientações nele. Agora, a principal contribuição do Hércules é para a sociedade, é para a cultura como um todo, porque o Hércules, ele diferentemente da maioria de nós, então não é uma coisa que ele é pioneiro porque os que vieram depois dele, ele fez escola e fizeram igual ou melhor que ele. Não, ele ainda é melhor do que nós que hoje estamos trabalhando, porque ele é o único cartunista em Alagoas que procura trabalhar as questões da cultura alagoana e colocar as questões da cultura alagoana em primeiro plano. Ele é inimitável. E isso é uma contribuição que ele dá para a sociedade. Ele não dá essa contribuição apenas para os que se inspiram nele, né? Ele dá esse trabalho, ele oferece à comunidade. Então, para sempre, quem for pesquisar a história das artes plásticas em Alagoas e a história das artes gráficas em Alagoas daqui a 500 anos, vai encontrar um cara chamado Hércules, que retratou o guerreiro, retratou o boi, retratou a chegança, que tratou as coisas de Alagoas juntamente com os grandes temas internacionais, com os grandes temas globais. Então, esse trabalho do Hércules, ele é a grande contribuição no segmento do desenho do humor, da arte do humor em Alagoas, além das artes plásticas, que não é o caso que nós estamos falando agora, porque normalmente a arte do humorista, do cartunista, do quadrinista, ela é uma arte gráfica, ela é a arte impressa, reproduzida, ela não é a arte plástica como um quadro que se coloca na parede. Esses quadros que estão aqui colocados na parede, que cumprem um pouco o papel de arte plástica e não de arte gráfica, é um momento excepcional. Ele não é o momento da vida diária do cartunista, do chargista, do quadrinista. Esse trabalho nosso, ele é um trabalho para ser impresso. Para o papel. É para o papel, é para a TV, né? Ele se presta a isso. Sim, hoje tem essa coisa da TV também, que está sendo muito usada. A gente vê no Jornal Nacional, o Caruso e outras coisas, estão usando muito isso aí com animado. Esses cartoons animados. Aquilo são cartoons ou cartoons ou charges animados, dependendo. Se for sobre um assunto específico daquele momento, é uma charge. Se for sobre um tema genérico, é um cartoon animado. A questão da animação é que ela requer um tempo grande, um investimento maior de fazer, porque ela já não é mais arte manual. O cartoon, quando é colocado para a ilustração, ou a charge, quando é colocado, desculpa, a ilustração não, para a animação, ele requer uma equipe, ele requer investimento. Não é à toa que a animação requer estúdios e investimentos altos. Porque aquilo é também um pouco de cinema, né? Aquilo são centenas, milhares de quadrinhos que tem que ser filmado, que tem que ser um a um, que tem tecnologias modernas que facilitam isso, mas ainda assim é demorado e caro. Então, não é à toa que, por exemplo, só a Rede Globo trabalha com o cartoon animado. Ninguém mais trabalha, porque é caro e demora para você fazer. Então, hoje isso existe, essa opção, mas é uma opção menos frequentada por conta da dificuldade do investimento. Vamos continuar aqui com você. Aqui você... Não, aqui é uma homenagem ao Hércules, tendo como base o folclore. O símbolo do folclore alagoano é o chapéu do guerreiro, que só existe em Alagoas, o chapéu do guerreiro. Então, aqui é o guerreiro Hércules. E o chapéu do guerreiro, que tem que ser necessariamente colorido, cheio de miçangas, de brilhos, de coisa diferente, ele está composto exclusivamente por material de desenho. É verdade. Né? Então é só material de desenho que compõe com suas cores diferenciadas. Como é esse aqui? Isso eu usava menino, me esqueci o nome. Esse é o transferidor. Transferidor, São dois transferidores. Tem um transferidor de 360 tem aquele graus meio, né? E tem um de 180 graus. É verdade. Graus, certo? Essas borrachas... Essas são borrachas escolares, lapiseiras, dos seus diversos formatos, né? E poucas pessoas conhecem esse objeto que está aqui, que é exatamente o bico de pena. Certo? Então, esse é o bico de pena que é... Hoje ainda é usado isso só por profissionais. Só por profissionais de artes plásticas, né? De artes plásticas. E aqui temos a outra homenagem aqui é sua. Outra que é recorrente, tem um outro companheiro que fez também o mesmo tema, né? Acho que foi o Adinael, que é os 12 trabalhos do Hércules. Claro, não podia faltar. Não pode deixar
Bom, então vamos começar aqui a mostrar os participantes, aqueles que homenagearam, os discípulos. Os discípulos que homenageiam o mestre Hércules. Aqui temos quem? Léo Villanova. Eita, com 3 desenhos. Destaque para mim que essa questão do Hércules, ele fez uma escultura no trapichão. Ah, rapaz, certo, que é essa aqui, aquela escultura. certo? Então essa escultura que infelizmente foi pintada de branco tempos É atrás, verdade. está sendo restaurada em suas cores originais. Então são 3 obras homenageando o Hércules. Adelmo Cândido, que é um dos mais jovens em atividade. Isso é óleo, né? Isso é uma técnica especial que ele tem, mas está digitalizada. Parece óleo, rapaz. Então, óleo sobre tela, né? Você olha assim. Então aqui está o Adelmo, com 2 trabalhos. Maravilhoso. O João Sampaio, que é filho do reitor do SESMAC, o João Sampaio, com um desenho que usa tinta e lápis de cor. É basicamente lápis de cor. Temos o Espinacé, que hoje não está morando em Alagoas, mas mandou do Espírito Santo a contribuição para o mestre Hércules. A Adinael, com 3 trabalhos, que também é publicitário. Você vê a mudança, né? A mudança de técnica de cada um. Você vai observando a forma de cada um trabalhar. Isso, Muito legal isso. Então temos aqui o Adinael, que também é publicitário. Esse faqui está ótimo aqui, uma os cama lápis, dentro, né? cama de lápis. E ali a questão do Abinael ainda, essa questão do faqui e do Mateu. E da questão da cultura popular, que você também pegou na sua obra. Que é o grande traço do Hércules, é a questão da cultura popular. Você já falou nisso aqui. Aqui o Jorge Félix, que trabalha com lápis e lápis de cor, basicamente. Manel Viana, que é um dos mais expressivos cartunistas de Alagoas, inclusive o único que teve trabalhos publicados no Pasquim, né, no início nos anos de ouro do Pasquim, com 3 trabalhos também. Tem os meus trabalhos que já foram vistos. Isso. Aqui estão 2 obras do Bilo, que é cartunista e chargista da Tribuna Independente. E, finalmente, a Cristina Gomes, que é a única mulher em atividade como cartunista e chargista aqui em Alagoas. Ela não é ela é a única, mas não é a primeira. A única hoje Desculpe, em atividade. Ela é a única em atividade, mas ela não é a única historicamente. E houve uma pessoa, uma mulher que muitas décadas atrás, que agora não é o tema para isso, vai ser tema de algumas pesquisas, fez cartoon sendo alagoana, mas isso fazem muitas décadas. E você me falava que, aí eu perguntava a você antes em off ali, a gente conversando, sobre esse império masculino no mundo da caricatura, do desenho gráfico, né? E você disse que é uma coisa que acontece não só aqui, mas no Brasil, e no mundo, né? E que, na verdade, reflete, por algum motivo, uma presença excessiva de homens, não é, nas artes plásticas ou nas artes gráficas como um todo, né? Se você olhar a pintura, se você olhar a escultura, você tem, em sua grande maioria, a presença de pessoas do gênero masculino, embora algumas mulheres tenham tido uma presença magnífica, como Camille Claudel e várias pintoras ao longo do mundo. Mas se você fizer da história do mundo, agora se você fizer um exercício de memória, você vai ter dificuldade de identificar mulheres neste campo. Seria também porque, por exemplo, esse trabalho, geralmente, ele surge muito nas redações de jornal, e as redações também, para esse, não era um ambiente também frequentado por muitas mulheres. Mas eu acho um ambiente mais masculino também. Não, eu acho que reflete mais uma situação de dificuldade da mulher de acesso ao mercado de trabalho como um todo. Como um todo. Então, isso forma um ciclo. Aí ela já não pode ir na redação, então se não pode ir na redação ou se tem dificuldade, aí tem mais homens do que mulheres. A não ser o balé, a música e outras formas de manifestação em que as mulheres tinham permissão para se exercitar o seu talento, todas as outras formas de manifestação, elas sofreram com o bloqueio durante séculos e séculos e séculos e séculos. E isso se reflete ainda hoje, em determinados segmentos. Você tem uma participação maior de pessoas do gênero masculino do que pessoas do gênero feminino, embora o talento seja igual para os 2 gêneros. Então, Cristina, parabéns para você, que é a única representante feminina aqui na exposição. Enio, a exposição ela está
até 4 de abril. 4 de abril. 4 de abril. Ela fica em cartaz até o dia 4 de Brasil. Né? Então, é a chance de você vir aqui. No espaço aqui é a galeria do SESMAC. SESMAC, a Galeria Roberto Lopes, você de sabe arte do SESMAC. Que horas está aberto? Os dois horários, horário comercial. Para a exposição. Então, você venha conferir que está saborosíssimo, está redondo, especial de seda, de primeira, de luxo, como a gente diz. A gente vai ter um panorama não só do trabalho do Hércules, como essa homenagem fantástica que esses grandes cartunistas, desenhistas pode fazer desenhista ou outra coisa, né? Não, é outra coisa, mas eu sempre me mas é a mesma com coisa. esses termos, né? Que agora outra... tem um outro termo também que você não chama mais artes plásticas, chama artes visuais, artes não sei o que lá. O cara sai dando nome em cima de nome, daqui a pouco você não sabe como chamar as coisas, né? Então, tá aí o convite feito aqui na galeria do SESMAC, que é Galeria de Arte Roberto Lopes, que é homenagem a um grande artista plástico. Exatamente, grande artista plástico. Então você está convidado. O artista visual? Artista visual. Também. Né? Então você está convidado a vir, não pode faltar aqui, porque vai ser um momento delicioso. Você se diverte bastante vindo aqui. Está feito o convite.